Olá, eu sou a Carol Brasileiro e na aula de hoje vamos falar sobre a amamentação naqueles casos em que o aleitamento no peito não é possível. Como é que a gente maneja esses casos, né? Quando a gente fala de amamentação, a gente pensa muitas vezes naquele processo ideal do bebê no seio materno, porém, em muitos casos, isso pode não ser possível, né? E por que eu trouxe esse assunto aqui? Principalmente porque eu falo para fonoaudiólogos, né? Muitas vezes as famílias podem te contratar durante o processo de gestação para que você oriente, né, faça uma consultoria de amamentação, mas pode haver alguma intercorrência nesse período de gestacional, né, ou durante o parto dessa criança, ou até mesmo depois, né, com o diagnóstico, algum tipo de diagnóstico que impossibilite o aleitamento, né, seja um diagnóstico tanto da mãe quanto da criança, ou dificuldades ali que são descobertas no meio do caminho. Então, é super importante a gente saber como manejar esses casos e entender também que a amamentação ela não é só no seio, né? Eu preciso começar dizendo isso, amamentar uma criança não é só no seio. Por que eu falo isso, né? Porque, gente, o processo de amamentação, ele é muito mais do que só fornecer leite humano para a criança, só fornecer leite materno para a criança. É promover saúde, é promover segurança, né? Então, quando eu falo sim de promover saúde, eu tô falando, né, de promover sistema imunológico fortalecido, porque o leite materno ele é rico, né, em anticorpos, em imunoglobulinas, tudo isso que vai proteger, que vai fortalecer aí o sistema imunológico da criança, né, vai ser principalmente assim, a principal fonte de anticorpos é através do leite materno. Além disso, promove segurança, por quê? Porque o contato pele a pele, né, favorece ali o ambiente que era intraútero, né, são aqueles princípios de esterogestação. Então, quando uma criança, ela nasce, ela precisa ainda desse ambiente de segurança, ela ainda não sabe, né, que ela é um ser além da mãe, porque quando ela estava na barriga era tudo uma coisa só, e ele estava ali 9 meses acostumado a receber nutrição pelo cordão umbilical, e agora quando ele nasce, ele vai precisar conseguir o seu próprio alimento, né? Conseguir se nutrir. Então, a gente promovendo, por exemplo, previsibilidade através da livre demanda de amamentação, né? Ou seja, quando essa criança sentir fome, ela vai ter o seio materno disponível, a gente consegue fornecer segurança para essa criança, né? E aí, pensando nisso, é também fornecer conforto, porque a criança se sente segura, consequentemente, ela vai se sentir confortável para explorar o meio, né, para adormecer, inclusive, e também trazer prazer. Então, a amamentação tem que ser um momento prazeroso de conexão entre a mãe e o bebê, certo? Um momento prazeroso para os dois, não só para o bebê, não só para a mãe, mas para a dupla, tá? E aí, gente, quando a gente vai falar de amamentação fora do seio materno, a gente precisa também pensar nesses conceitos, pensar nesses princípios, porque não dá, né, para promover apenas alimentação e nutrição para a criança. Ela não deixa de precisar, né, de todas essas coisas que eu falei aqui, só porque ela não pode ir ao seio materno, né? E a gente precisa de alguma maneira fornecer aquilo que a criança precisa, mesmo nesses casos em que ela não consegue ir ao seio. A gente vai falar aqui, né, mais para frente sobre quais são esses casos, né, quais são quais os casos assim mais específicos em que a criança ela não vai poder ir ao seio materno, tá? E eu vou começar falando, tá, desses casos principais e o que a gente tem assim de primeira coisa, né? Os principais casos, então, da impossibilidade de amamentação no seio. A gente tem os casos de disfagia, né? O que é a disfagia? Distúrbio de deglutição, a criança ela não consegue, né? E aí é uma questão intrínseca da criança. Por algum motivo, ou por um acometimento neurológico, ou por essa criança ter nascido prematura, ou por essa criança ter passado por um sofrimento fetal no momento do parto, né? Sofrido algum trauma, ou essa criança ter passado por alguma comorbidade do ponto de vista respiratório, tudo isso pode contribuir para que essa criança apresente algum grau de disfagia ao nascimento, né? E se uma criança apresenta disfagia, em muitos casos a gente não consegue manejar essa criança, deixar ela em aleitamento exclusivo no seio materno, tá? E aí, Carol, o que a gente faz nesse caso que a criança ela tem ali um problema para deglutir, ela tem uma dificuldade? Nesses casos, a gente precisa, né, além de avaliar, nós enquanto fonoaudiólogos, a gente tem essa responsabilidade se a gente trabalha aí com o cuidado materno-infantil, né, de identificar essa dificuldade, né, avaliar,
perceber quais são aí as funções que podem estar alteradas e aí impactando nessa deglutição dessa criança, né? Reabilitar essa criança e quais são as estratégias então? Bom, se essa criança, ela tá, por exemplo, microaspirando, né, ou com risco muito grande de broncoaspirar no seio materno, a gente precisa fornecer, né, algum outro meio de alimentação para que essa criança possa continuar se alimentando com segurança, né, se nutrindo com segurança. Contudo, né, a gente vai perder, lógico que se ela não for no seio, ela não vai ter todas aquelas coisinhas que eu falei, né, conexão, tudo que o próprio contato, o vínculo ali, o contato pele a pele do seio materno traz, né. Então, essa criança, muito provavelmente, ela ganha, né, entre aspas, uma sonda, talvez oro, talvez naso. E se aí a gente fala de uma criança que ganha uma sonda né, orogástrica ou oroenteral, né, geralmente sonda orogástrica para bebezinho pequeno, né. Então, se ela ganha uma sonda oro, essa criança tem uma probabilidade muito grande de desenvolver disfunções orais, né, porque é um estímulo muito aversivo em cavidade oral. E eu já falei em outras aulas, né, da importância que a cavidade oral ela tem para a criança, né? É a partir da boca que a criança começa a experimentar o mundo ao seu redor, né? Porque a boca é dotada de receptores, mecanoreceptores, né, sensoriais, que captam, né, tem uma sensibilidade muito aguçada para captar os estímulos, né? Captar principalmente estímulos táteis, né, gustativos. Então, o leite materno, né, tem um papel fundamental aí sobre a mucosa oral. Então, se tem estímulo aversivo, né, se não tem sucção, essa criança tem um grande risco aí de desenvolver tanto estímulos, tanto aversão oral, quanto dificuldades orais, né, hiperreatividade oral, hipersensibilidade oral, por conta dessa sonda, ou o contrário, né, reduzir a sensibilidade pelo uso prolongado de uma sonda. E aí, nesses casos que existe um uso de sonda oral, a gente pode, por exemplo, sugerir a passagem de uma sonda naso, né? Porque se essa criança vai precisar ficar de sonda, pelo menos que isso não impacte no oral, para que a gente possa trabalhar as questões orais com essa criança, entendeu? Então, a primeira coisa é pensar sobre isso, tá? A gente também pode testar, né, pensando aí, não deixar estímulos invasivos para essa criança. E aí a gente tem, né, pensando exclusivamente nos casos de disfagia, a gente tem outros utensílios para ofertar, né, o alimento para a criança. Então, assim, antes de entrar na parte de utensílio, eu quero falar sobre esse tipo de leite que a criança vai receber. Se ela não pode amamentar em seio materno, será que essa criança pode receber leite materno através da sonda? Então, é uma coisa para se discutir em equipe e é muito válido, né? Será que ela não consegue receber volume de leite materno, mas eu consigo fazer colostroterapia com essa criança? E o que é a colostroterapia, né? Eu fazer estímulo gustativo mínimo, né, em cavidade oral com essa criança, para que realmente ela consiga, né, digerir isso e colonizar o seu sistema gastrointestinal através desse pequeno, né, microvolume aí de leite materno. E eu consigo fazer colostroterapia em crianças que ainda não têm coordenação, né, de sucção e deglutição, que tem ainda problemas de deglutição, mas a colostroterapia a gente consegue fazer. É estímulo gustativo mínimo, né? É um treino, inclusive, para a deglutição dessa criança, certo? Então, eu tenho que pensar, né, em fornecer leite materno, né, antes da fórmula. Então, a princípio, é fornecer leite materno para essa criança, né, muito antes de entrar uma fórmula aí. Se eu penso em oferecer alguma coisa por via oral, é uma questão de fluxo que eu não consigo manejar, esse bebê ele fica disfágico porque a mãe tem muito leite, aí eu vou pensar em manejo de amamentação, certo? Mas, em geral, as crianças que têm disfagia, né, já é um problema da criança, a gente precisa entender isso, né, que não é o fluxo necessariamente do leite, mas é a criança que coordena mesmo, independente do fluxo de leite materno, né? Ou a mãe tem uma hiperlactação e a criança já tem uma dificuldade. Então, a gente pode utilizar outros utensílios. A gente pode pensar, em primeiro lugar, naqueles utensílios que são amigos da amamentação. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente fala sobre disfagia em casos de prematuros, a gente está falando de uma criança que precisa ainda adquirir uma maturidade neurológica e talvez com a estimulação essa disfagia suma, né? Desapareça. E aí, essa criança pode retornar ao seio.
Se é um caso desse e a gente coloca um bico artificial, a gente corre um sério risco de não conseguir, né, levar essa criança para o seio materno e não conseguir dar continuidade à amamentação, tá? Nesses casos, o ideal é que a gente ofereça leite materno, que essa mulher tenha aí uma rotina de ordenhas, certo? E que a gente consiga oferecer leite materno através dos utensílios amigos da amamentação. Quais são eles? Copinho, né? Copinho de vidro, xicarazinha, colher dosadora ou colherzinha, certo? Para que essa criança receba por um período de tempo ali, enquanto o fonoaudiólogo trabalha com essa criança para retomar essas questões, para corrigir essa disfagia, né? Ou para que até que essa criança, né, adquira aí as funções que ela precisa para se alimentar bem em seio materno. Mas tem um caso, né, que a gente percebe que vai demorar muito, que essa criança e essa mãe não vão dar conta, né? Tudo vai depender do contexto aí social dessa família e do contexto que essa mulher esteja inserida também, para ela conseguir manter uma rotina de ordenha, conseguir ofertar o seu leite para a criança. Então, esse é um caso que a gente já sabe que o desmame ele vai ser inevitável, né? Aí sim, a gente vai lá pensar no uso de um bico artificial, infelizmente, porque isso aí é um manejo de disfagia. E aí eu já fiz até uma vez um post sobre isso, falando, né, que em muitos casos, em alguns casos, né, a amamentação no seio não vai ser possível por conta de particularidades mínimas. E aí existe, né, algumas marcas já que se empenham em desenvolver utensílios e instrumentos, né, pensando nesses pacientes disfágicos. E aí a gente promove a alimentação por via oral através desses utensílios, que são, né, mamadeiras com controle de fluxo, mamadeiras que a gente consegue aí fazer uma estimulação dessa criança, mas aqui eu quero deixar um parêntese bem grande. Jamais estou fazendo apologia à mamadeira, estou falando de uma população específica e a gente precisa entender isso, né? Porque a gente não pode viver simplesmente assim no mundo da lua, achando que todo caso vai ser perfeito, porque não vai, a gente é fonoaudiólogo, né? E a gente precisa entender isso, precisa entender esse manejo, precisa saber que existe indicação para cada caso, né? Mas nos casos em que a criança tem desenvolvimento típico, que a gente já esgotou todas as possibilidades, né, em relação à amamentação, e que a criança ainda apresenta algum tipo de disfagia, sim, esses casos vão precisar de um olhar especial, tá? E aqueles casos em que a criança está com dificuldade, a gente precisa esgotar todas as possibilidades de amamentação, entendeu? Então, quando a gente fala de disfagia, é um olhar bem específico e bem sensível, precisa ser um olhar bem sensível. Inclusive, existem crianças que têm disfagia grave, né? Essas crianças, muito provavelmente, vão ser aí crianças que vão ter aí uma gastrostomia, né, eletiva, muitas vezes. E aí, será que a gente consegue fornecer leite materno via gastro para um bebezinho assim, pequenininho? A gente consegue. Os benefícios do leite materno para a criança, e assim, o máximo que ela conseguir receber é ótimo para ela. É ótimo, né? Não só do ponto de vista oral, né? Não só do ponto de vista de sucção e deglutição, para a saúde da criança, né? O que eu falo sempre? O leite materno, gente, é espécie específica. O que significa isso? Ele foi feito, né, desenvolvido especificamente para aquela espécie, né? E ele é o ideal para aquela espécie. Então, o leite materno, o leite humano, ele é espécie específico, ele é feito para a nossa espécie e ele tem o que exatamente o organismo do bebê precisa para se desenvolver saudável, né? Então, ele tem a quantidade certa de água, ele tem a quantidade certa de nutrientes, de gordura, tudo que aquele bebezinho precisa, tá? Então, aquela coisa, não existe dieta de leite materno, não existe isso. A gente tem realmente que promover o aleitamento, né? E fornecer leite materno sempre que possível, tá? Então, assim, sempre que pensar no caso de disfagia, é reabilitar promovendo o leite materno como principal fonte alimentar sempre. Pensar nisso, tá? Por mais que isso não seja possível por via oral, tá bom? Então, esse é o primeiro fator, o primeiro caso, né? É os casos de disfagia. E aí a gente tem aqueles casos da separação mãe-bebê, né? Que o bebê, que não necessariamente aí é por conta da disfagia, mas é um bebê que tá com suporte de UTI, às vezes a mãe não consegue ficar ali com o bebê, né? Não consegue ficar o dia todo com o bebê. Como é que a gente maneja esses casos, gente, né? Separação mãe-bebê, como é que faz nesse caso? Existe separação de mãe e bebê também lá na maternidade, né?
quando muitas vezes essa mulher passa por uma cesárea e teve alguma intercorrência e aí o bebê precisou ficar alguns dias ou o primeiro dia assim longe da sua mãe, como é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer para promover a amamentação? Mesma coisa, né? Pensar sempre, existe a possibilidade de oferta de leite materno, ou leite dessa mãe, ou leite humano de um banco de leite ali do lugar onde esse bebê está? Deve ser o primeiro pensamento, né? Não só do profissional que é você, que é o fonoaudiólogo que trabalha ali, mas da equipe que está assistindo essa criança, né? Então, desenvolver também esse olhar nos profissionais que você trabalha é fundamental para promover o aleitamento materno nesses casos. Então, a primeira coisa, existe a possibilidade de oferta de leite materno? E aí, se essa separação desse bebê, dessa mãe, for temporária, for transitória, a gente pode pensar na oferta tanto de leite materno quanto de fórmula, né? Se não for possível a oferta do leite materno, nos utensílios, sim, amigos da amamentação. E aí eu tô falando se for temporária, porque é o seguinte, gente, a gente precisa lembrar que crianças, elas precisam sugar, né? Uma oferta a longo prazo no copinho, uma oferta a longo prazo na colher dosadora, pode trazer também malefícios para a criança, do ponto de vista de desenvolvimento crâniofacial, né? Então, assim, e a criança, né, ela tem essa necessidade de sugar, não só para se alimentar, né, para se nutrir, mas também para se autorregular, para se sentir confortável, né, para conseguir adormecer. Então, é importante a gente saber como a gente vai manejar esses casos, tá? Então, assim, se essa criança fez uma hipoglicemia e vai precisar de uma oferta de fórmula, se essa criança precisou só ficar um dia ali longe da mãe, vamos pensar em colocar utensílios, né, que favoreçam o aleitamento, que não desfavoreçam a amamentação, né, que não favoreçam a confusão de bicos, para que a gente consiga manejar depois que o quadro clínico dessa dupla, né, estiver mais estável, para que a gente consiga manejar, então, o aleitamento materno, né? Sempre pensar em proteger, gente. Isso é proteção do aleitamento materno, né? Quando a gente pensa nos casos em que não é possível no seio, a gente tem que pensar, peraí, não é possível no seio agora, não é possível no seio a longo prazo, tá? E aqui eu vou falar do longo prazo, né? O que não é possível? Entender esse cenário é fundamental para estabelecer o raciocínio clínico mais coerente, né, com a situação no momento. Então, a gente tem aqueles casos também, né, de doenças da mulher. Então, naqueles casos em que a mulher, por exemplo, descobre uma HIV, certo? Em que a gente sabe que a mulher não pode amamentar pelo risco grande de contaminação do bebê. E aqui eu quero deixar uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem, mas nos países africanos, principalmente aqueles países mais pobres da África, existe uma recomendação, né, de manter as crianças em aleitamento materno, mesmo com diagnóstico de HIV, porque o risco-benefício para essas crianças é menor, no sentido de, se ela receber leite materno, como a sobrevida é muito pequena nesses lugares, se ela receber leite materno, ela vai estar bem nutrida. Então, assim, na impossibilidade, né, de ofertar outras coisas, o leite materno é preconizado, né? E principalmente assim, na carência dessa família, né? Não tirar a alimentação via leite materno. Porque não significa necessariamente, né, que a criança que vai amamentar, ela vai ter HIV, mas é um risco grande de transmissão, de contaminação, né? Dito isso, o que é que a gente tem praticado no Brasil? Aqui é proibido, né? Se uma mãe, ela tem o diagnóstico, né, de HIV, a recomendação dos pediatras, dos médicos, é que ela não amamente para proteger a criança, né, para que essa criança ela não contraia o vírus, tá? Aí a gente tem algumas outras doenças infecciosas, certo? Que podem também ser transmissíveis através do leite materno. Várias doenças infecciosas aí que podem ser transmitidas através de secreções, né? Todas as doenças aí que podem ser transmitidas através de secreções são doenças que trazem um alerta em relação à amamentação, tá? Através do sangue, traz um alerta, né, em relação à amamentação. Então, é importante a gente saber. Nesses casos, realmente, a gente precisa... a gente não vai poder ofertar, porque não é só o fato de ir no seio, é ofertar o leite dessa mulher para o bebê, né? Então, nesses casos, a gente vai precisar saber como manejar. Essa criança, muito provavelmente, vai receber a fórmula desde muito cedo. Mas se a gente trabalha num local que a gente tem recursos, né? O local tem recursos para receber leite humano do banco de leite, o melhor para essa criança é receber leite humano e não receber a fórmula, né? Então, é importante também que haja, né, das instituições
um convênio, né, direto com o banco de leite ou que as instituições passem a ter esse banco de leite, para que nesses casos a criança possa receber, né, o máximo possível leite humano, para que ela se desenvolva da melhor maneira possível, tá? E aí, Carol, nesses casos que começa a fórmula, a criança provavelmente não vai amamentar, né? Quero dizer aqui, gente, que a amamentação cruzada, ela é extremamente proibida, né? A criança que... essa coisa das amas de leite, a criança que é amamentada por outra mulher, que não é a sua mãe, ela corre sério risco, né, de contrair infecções, né? Então, assim, a mulher, ela produz o leite que é específico pro seu bebê. Claro que ela pode ordenhar e doar o seu leite, né, para um banco de leite, mas lá no banco de leite, esse leite vai passar por um processo que se chama pasteurização, que é o processo de esterilização assim, literalmente, desse leite, né? Então é importante a gente saber disso, que não pode uma mulher pegar e amamentar o leite de outra mulher. Essa prática a gente sabe que existia alguns anos atrás, não muito distante de nós, mas e ainda existe por aí, né? Mas a gente precisa saber como orientar. Então não pode, né? Isso se chama amamentação cruzada, é extremamente proibida pelo Ministério da Saúde, tá? O risco é muito grande para os bebês, então não pode. Nesses casos, esse bebê vai precisar receber fórmula, muito provavelmente, ou leite humano do banco de leite, tá? E aí, assim, entrar em um consenso para saber se realmente vale a pena introduzir um bico artificial e saber também como orientar em relação a esses bicos artificiais, certo? Porque, como eu disse, né? Quanto menos essa criança ela aí for exposta aos bicos artificiais, vai ser melhor também para o desenvolvimento dela, né? Inclusive lá para a introdução alimentar, certo? Então, a gente precisa acompanhar esses bebês, né? Os bebês que não vão ao seio materno, ele precisa de um olhar muito especial para que não aconteçam os erros alimentares logo na primeira infância, né? Em que se introduz dietas antes dos 6 meses de idade, então começa a se introduzir verduras, frutas, antes do bebê ter um organismo preparado para receber isso. Uma coisa importante que a gente precisa falar sobre a fórmula láctea é que ela é pensada justamente para ser um substituto do leite materno. Nos casos em que o leite materno não pode ser fornecido para os bebês, né? Ele precisa de um substituto e a fórmula ela entra como substituto. Mas nem todo leite é fórmula, né? Existe a fórmula láctea e os leites específicos. Então, bebês que precisam receber fórmula, eles precisam receber fórmula até os 6 meses de idade, porque é o equivalente ao leite materno, né? Seria o equivalente ao leite materno aí, com muitas aspas, até os 6 meses de idade, quando a criança vai, né, já tem ali o organismo mais preparado para receber outros alimentos, né? Mas aí a gente pode perceber que essa criança, se ela é exposta aí ao bico artificial, né, durante um longo período, ela pode demorar mais para dar sinais de prontidão, né, para começar a fazer a introdução alimentar. Talvez o método BLW, né, nessa criança demore um pouco mais, isso é talvez, né, a gente vai variar muito do desenvolvimento de cada criança, não significa que todas as crianças, né, vão ter algum tipo de atraso, mas é o que a gente espera. Por quê? Pelo padrão de sucção alterado que essa criança faz, né, pelo padrão respiratório alterado que essa criança faz, então a gente pode até esperar algumas questões sensoriais dessas crianças. É importante ter um profissional especializado acompanhando essa família e esses casos específicos, certo? A gente tem outros casos, gente, em que o aleitamento no seio não é possível, né? A gente falou aí sobre doenças da mulher e agora a gente pode falar das doenças do bebê. Falei de disfagia, mas disfagia não é doença, né? Disfagia é um sintoma, né, de alguma coisa, de alguma outra coisa que pode ter acontecido, uma doença, uma comorbidade, alguma complicação. E aí a gente tem as alergias alimentares, gente. Em muitos casos, né, de alergias alimentares, a mãe precisa suspender a amamentação. Às vezes a criança tem um grau de APLV, por exemplo, né, a alergia à proteína do leite de vaca, em que a mãe suspende, né, toda aí as questões do leite de vaca, da dieta, e mesmo assim a criança continua, porque o grau de alergia dela é muito grande, e aí mesmo com a mãe fazendo toda a restrição alimentar, ou a criança continua, né, tendo diarreia e todos os sintomas aí da PLV, ou ainda a mãe não consegue manter o aleitamento, porque para ela, imagina, a restrição alimentar para essa mulher é grande, né, quando a gente fala disso. Então, as alergias alimentares, aí elas entram como um risco grande para o desmame, certo?
E a gente precisa saber manejar. Nos casos em que o bebê, a gente precisa saber como orientar essa mulher a fazer restrição alimentar, certo? Como para ela também precisa ter um acompanhamento de uma nutricionista, né? Porque muitas mulheres falam assim: corta tudo que é leite de vaca, certo? Mas aí às vezes as mulheres cortam a fonte láctea delas, todas, né? Não substitui um leite e tudo mais. E aí ela precisa de uma orientação de uma nutricionista para que isso não seja um impeditivo para ela amamentar, né? É super importante a gente falar sobre isso. Em contrapartida, a gente também precisa falar daqueles casos em que o bebê não consegue porque ele tem alguma alergia alimentar, algum processo metabólico muito sensível, né? Não necessariamente a alergia à proteína do leite de vaca, mas alguma outra alergia alimentar que ele precisa receber uma fórmula específica. E aí, nesses casos em que o bebê precisa receber uma fórmula específica, a gente precisa também orientar, né? A mesma coisa, mesmo raciocínio clínico aí dos casos em que a mãe ela não pode amamentar por algum adoecimento dela mesma, tá? Então, a gente tem que saber como orientar modo de oferta, né? O que essa mulher também pensa sobre esse tipo de oferta, ajustar as expectativas da mulher. Muitas mulheres, né, que passam por esses casos, muitas famílias, às vezes a mulher tinha um sonho de amamentar. E aí é deparado com diagnóstico, né? Isso pode mexer muito com a cabeça da mulher. Vamos pensar que a gente atende aí mulheres que estão na fase do puerpério, né? Que é uma fase de sensibilidade emocional muito grande. Então a gente tem que ser suporte para essa família, suporte para essa mulher, rede de apoio, né? E fazer entender, gente, que a amamentação ela não se esgota no momento de colocar o bebê no peito, né? A conexão da mulher com o bebê não é só nisso, né? Sim, a amamentação é um momento de conexão, mas não significa que se esse bebê não amamentar, que a conexão não vai ser estabelecida, né? Existem outros processos, gente, de estabelecer conexão com a criança. E para isso também serve a rede de apoio, o suporte de um profissional especializado, né? Porque se um bebê, por exemplo, ele é alimentado com outros utensílios, né? Que não é alimentado no seio materno, corre sim um sério risco das pessoas que prestam o cuidado desse bebê se tornarem meros alimentadores, tá? E a criança, ela precisa sim que esse processo de nutrição, principalmente nos primeiros meses de vida, seja um processo prazeroso, né? Seja um processo sim de conexão. Então é importante o olhar, né? É importante a maneira de ofertar, né? É importante que haja, né? Se essa mulher não consegue amamentar no seio, se ela fornece, por exemplo, uma mamadeira, né? Se é uma escolha dela introduzir um bico artificial, que ela não seja apenas alimentadora, né? Mas que haja esse momento, essa conversa, né? Para que esse momento não vire apenas um momento de alimentação, né? Apenas um momento nutricional. Essa mulher precisa de um suporte adequado e precisa também de apoio para realizar essas questões, né? Porque muitas vezes, pela cultura do desmame ser tão enraizada na sociedade, as mulheres não vão pensar muito a esse respeito. Somos nós que vamos acabar criando, né, essa mentalidade nas famílias, tá? Existem também, gente, os casos em que as mulheres podem ter alguma complicação mamária, né? Então, a gente já parou para pensar naqueles casos em que tem os cânceres de mama, que a mulher precisou fazer alguma mamoplastia ao longo da vida, em que de repente ela não vai poder amamentar, ou porque ela não tem as mamas, ou ela não vai conseguir amamentar exclusivamente, tá? Nesses casos é super importante saber como manejar. Às vezes a mulher tem sim ali as mamas, mas ela tem uma hipoplasia mamária, e aí ela não produz leite. Tem uns casos em que a mulher não produz. E aí, como a gente faz nesses casos? Né? Então é super importante saber, né, como orientar essa mulher, ter empatia nesse processo, né? A gente não pode ser ditador nunca, assim, de dizer, você precisa fazer isso dessa forma porque é regra, porque a mulher precisa amamentar, a mulher tem que amamentar, a mulher não tem que nada, né? A gente não tem que impor regra nenhuma, a gente tem que falar dos benefícios do aleitamento, né? E quando ele é possível, a gente acolhe, a gente promove, né? E fazer essa mãe entender que o laço entre ela e seu bebê expande, né? Ultrapassa as questões da amamentação propriamente dita. Mas existem aí estratégias que vão favorecer o desenvolvimento do bebê como um todo, né? Desenvolvimento global, desenvolvimento oromotor desse bebê, certo? Então, gente, para além das complicações,
a gente tem que saber como orientar em relação à escolha do melhor utensílio, né? E aí, pensando em utensílio, pensando na escolha das famílias de muitas vezes introduzir um bico artificial, preciso dizer para vocês que existem sim, né, bicos artificiais que são menos danosos do que outros, no sentido de menor fluxo, então a criança acaba tendo que exercer um pouco mais de força, né, de musculatura, por mais que não seja mesmo recrutamento de musculatura oral. Então, bicos mais rígidos, a criança precisa fazer precisa exercer mais força no músculo para conseguir extrair o leite. Então, bicos mais rígidos, ele tem um maior controle de fluxo, né? Estimula mais a sucção e mais os músculos orofaciais nesse sentido, mas ainda assim é um padrão inadequado, tá? E a gente precisa orientar essas famílias também quanto aos erros alimentares, né? Que, como eu falei, muitas vezes as famílias acabam introduzindo precocemente a introdução dos alimentos diversos. E a criança que recebe fórmula, que vai receber também leite materno do banco de leite, ela precisa receber esse leite até os 6 meses minimamente, certo? Ela que precisa introduzir, né, começar a receber outros alimentos a partir dos sinais de prontidão alimentar. Então, a gente pode orientar essas famílias em relação à introdução alimentar, né? O que a gente espera dos bebês, tem que coordenar, sentar, o bebê precisa ter controle de tronco, de cervical, para começar a manipular os objetos, levar os objetos à boca. Isso diz pra gente que essa criança está preparada para começar a explorar os tipos de texturas variadas, e a gente fala, né, sobre introdução alimentar, sobre a importância, por exemplo, de oferecer pedaços para essa criança, né, desde cedo, para que ela tenha realmente, para que esse cardápio não fique restrito, para que ela tenha o maior variedade de alimentos possível, né? Que muitas vezes a gente vê é um atraso de introdução alimentar, né? Em crianças que são alimentadas aí com fórmula, e aí começa a introduzir farináceo nessa dieta, açúcar muito cedo, e a criança acaba tendo uma restrição muito grande de diversidade alimentar. E crianças que foram privadas, gente, de receber leite materno, que é um leite rico em nutrientes, ela precisa de nutrientes diversos, né? A fórmula ali vai ser um substituto até o 6º mês, mas a partir disso é interessante que a criança tenha o maior número de variedade possível, né, alimentar. Então é importante que a gente saiba como orientar, para que essa criança seja acompanhada por uma equipe, né, multiprofissional, que a gente possa até encaminhar quando necessário aí para o nutricionista pediátrico, né, para pessoas também que tenham experiência nessa área, e assim a gente consegue, né, ter um encaminhamento com mais digamos assim, mais bem sucedido dessas famílias, né, em que o aleitamento materno no seio, ele não é possível. Então, eram essas as questões que eu queria dividir com vocês nessa aula. Espero poder ter ajudado. Muito obrigada, né? Vou te convidar para me seguir lá no Instagram, @FGACarolBrasileiro, certo? No Facebook também a mesma coisa, no YouTube meu canal é Carol Brasileiro, né? Muito obrigada pela sua presença e a gente se vê na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!